E aí, jovens? E agora a gente vai para a nossa correção aqui no segundo ano C. Nosso tema de estudo ainda é referente ao Império, logo depois da Confederação do Equador, iniciando ali com o período regencial, aquele período que fica entre os governos de Dom Pedro I e seu filho, o governo de Dom Pedro II. Então, nós temos a regência do Brasil, um período governado por pessoas políticas, por pessoas que eram envolvidas com o império, porém não eram da família real, tá bom? Mas aqui nós temos sobre um dos feitos da regência, que é a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi um instrumento criado já no período da regência do Brasil, dando uma certa autonomia para os coronéis, para os latifundiários de cada província, onde eles poderiam ter a sua guarda regional, que seria chamada ali de Guarda Nacional, porque estariam, de certa maneira, ajudando a proteger os diversos entraves e conflitos da nação. O período regencial necessariamente foi um período de conflito, conflitos estes que a gente pode perceber na Guerra dos Cabanos, na Guerra Farroupilha, nos Malês. E aí, de certa forma, o pensamento dos regentes em criar uma guarda nacional seria para conter essas revoltas, para que o governo central não tivesse mais problemas, tá bom? Só que, de certa forma, o que vai ocorrer? A formação da Guarda Nacional também origina o que nós chamamos de milícias regionais, porque a guarda de cada coronel era feita, naquele momento, por pessoas, soldados que defenderiam os interesses políticos e pessoais daquele grande coronel, daquele latifundiário, líder político da província, tá? Então, assim, sobre a Guarda Nacional, marque a correta. E aí, a gente vai analisar cada alternativa. Foi criada logo após o início da Guerra do Paraguai e complementou o efetivo brasileiro, destacando-se na Batalha de Curupaiti. Minha gente, a criação da Guarda Nacional não tem relação com a Guerra do Paraguai, tá bom? Tem relação com a defesa das províncias e com a contenção de revoltas sociais e políticas de cada província, tá? Então, letra A está errada. Letra B era um corpo de elite do Exército Brasileiro, também conhecido como Voluntários da Pátria, e que se tomou, ou melhor, e que se tornou famoso devido à repressão aos cabanos. Galera, os cabanos, assim, foi uma revolta assim da regência, porém a Guarda Nacional não era um corpo do Exército Brasileiro, tá? O Exército Brasileiro era feito por outros soldados com outro tipo de ideia e a Guarda Nacional ela vem a ser feita politicamente, tá bom? Então letra B tá errada. Letra C era uma força paramilitar criada durante o primeiro reinado e que teve uma importante participação na consolidação da independência. Errado, tá? A Guarda Nacional não foi feita no primeiro reinado. A Guarda Nacional foi feita durante o período da regência. Letra D era formada por milícias civis comandadas pelos grandes fazendeiros e um de seus objetivos era reprimir movimentos sociais que ameaçassem o governo e as elites. Perfeita alternativa. Realmente era uma milícia civil regional que trabalhava para os fazendeiros coronéis para tentar acabar com qualquer movimento social de revolta, tá? A letra D seria a nossa correta. Letra E. Foi criada pelo ministro da Justiça, Antônio Feijó, e foi extinta durante o segundo reinado, após participar de vários motins ocorridos no Rio de Janeiro. Errado, a Guarda Nacional foi mantida, inclusive ainda hoje nós temos a Guarda Nacional do Brasil. Então, letra D seria a nossa correta, tá certo? A Guarda Nacional foi criada durante a regência e era formada por milícias regionais civis, onde os coronéis e fazendeiros mandavam na guarda. E o principal objetivo era conter, reprimir qualquer movimento social que ameaçasse o governo e a classe política da elite, tá bom? Próxima questão. A 12 de agosto de 34,
Depois de longos debates na Assembleia Geral, foi promulgado o ato adicional à Constituição do Império, preparado para a comissão especial liderada pelo deputado mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, que promoveria uma série de mudanças institucionais no país. Em relação ao ato adicional de 1834, é correto afirmar que, vamos para a letra A, tratava-se de uma reforma constitucional comprometida com a total descentralização, reforçando o ideal federalista caracterizado por uma maior autonomia das províncias, fato este evidenciado na criação das Assembleias Legislativas Municipais. Minha gente, vamos lá. Essa alternativa, ela tem uns trechos verdadeiros, porém, ela tem outros trechos que são negativos e que são errados, tá? Foi realmente para descentralizar, tá bom? Só que essa descentralização ela não foi total, uma vez que ainda existia um governo central, tá? Que era a regência, e as assembleias não eram municipais, eram assembleias legislativas provinciais. Durante a regência foi criado no ato adicional as assembleias legislativas provinciais e não municipais, tá bom? Aqui a gente exclui, a gente descarta, tá certo? Letra B. Foi um instrumento político típico de conciliação, pois ao mesmo tempo que reforçava o federalismo, com a criação de assembleias legislativas provinciais, mantinha a centralização através da regência una. Esta alternativa muito provavelmente será a nossa correta, tá bom? Por quê? Pelo fato de que se inspirava no federalismo, descentralizando, né, para cada província ter uma assembleia legislativa, né, e mantinha também uma certa centralização, tendo um governo único para o Brasil todo, que seria a regência una, tá? Letra C. Caracterizou-se pelo estabelecimento de um município neutro, que seria a cidade do Rio de Janeiro, pela extinção do Conselho de Estado, reduto político do Partido Português, e pela vitalicidade da Câmara e do Senado. Olha, tá quase tudo completo e correto aqui nessa alternativa, mas veja bem, a vitalicidade da Câmara e do Senado ela foi acabada, tá? Ela foi extinta, tá certo? Por quê? Porque para se ser um deputado ou senador era necessariamente preciso ser eleito nas assembleias, tá bom? Letra D. Ao estabelecer a autonomia política, administrativa e judiciária das províncias através da criação das Assembleias Legislativas Municipais, olha o erro, não é Assembleia Legislativa Municipal, não, é Assembleia Provincial, tá bom? Já tá errado aqui. Acabava com a figura do juiz de paz, representante do judiciário, que era indicado pelo imperador. Veja só, o juiz de paz, né, a figura dele não foi extinta, mas ele era escolhido pelas províncias, tá bom? Então, letra D também está errada. Letra E. Teve como prioridade reformar a Constituição de 1824, estabelecendo a regência una, eleita pelas assembleias provinciais de todo o país, e a criação do Conselho de Estado, cuja finalidade era auxiliar o regente em termos políticos. Não, o Conselho de Estado servia lá antigamente quando o imperador governava o país, tá? Nossa alternativa correta seria aqui a letra B. Foi um instrumento político típico da conciliação, pois ao mesmo tempo que reforçava o federalismo, né, realmente esse ato adicional queria descentralizar, dando mais autonomias para as províncias, com a criação das assembleias legislativas provinciais, mantinha a centralização através da regência una, tudo bem? Seria a correta. E minha gente, a gente finaliza aqui a nossa correção. Qualquer dúvida, entrem em contato ou retornem o vídeo e assistam quantas vezes quiserem. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.